Salve, salve, muito good afternoon. Muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde aí, equipe, Júnior, minha ilustríssima que tá ali, professor Galvão que tá ali do outro lado também. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí, né, desses polos maravilhosos, Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo. Temos também esse pessoal lá de Geromênia, a Dona Lafayette, da Seduc, Pavo Sul, Pimenteiras e Pimenteiras 5, Dona Rosária, a senhora, e Uruçuí. Estamos juntos. Aí nós temos pessoal também já conhecidíssimos, Érica Fernanda, nós temos aí o nosso, temos aí o Pantera também, sempre marcando presente, Gabriel André, lá de Belém do Pará, pessoal lá do Curral Novo já dizendo aí um boa tarde, juntamente com Pimenteiras 10, sempre muito bom tê-los aqui com a gente, muito bacana mesmo. Gabriel, tamo junto. Gente, sempre um espetáculo, essas aulas com curiosidade, com ciências, né? Essas aulas envolvendo aí conhecimentos tão presente em nossas vidas, e que às vezes nos falta assim, um start, né, para revermos. Tudo bom, Érica? Vamos lá. Gêneros e tipos de texto, verbos e estrutura. Olha, eu sempre bato nessa tecla. Nós temos ainda hoje pessoas que confundem muito a questão gênero e tipo textual. Então, gênero textual é a silhueta do texto. É aquilo que nos permite verificar um texto, mesmo sem um aprofundar da leitura, né? E nós sabermos que ali é uma receita, é uma canção, é um poema, é uma carta e assim sucessivamente. Essa parte mais densa é o que chamamos de tipo textual. Portanto, vamos lá. Se eu tenho uma receita de bolo, aí você vai ter um texto que vai me descrever o que é que vai precisar para o feitio deste bolo, e tem um conjunto norteador, que é o texto injuntivo, o texto de injunção, função me orientar. Aí ele vem rico em modo imperativo, que é para me dar a chave de comando. Certinho? Então, procure sempre olhar texto dentro dessas perspectivas. Gênero textual é uma coisa, tipo textual é outra. Outro detalhe é o estudo de verbos e estruturas verbais. Quando nós vamos estudar os verbos, eu tenho que estar atento à questão inerente, modo, né? Vamos ao modo mais conhecido de todos, modo infinitivo, né? É o modo indicativo. Eu vou sair lá daquela casa de moradia do verbo, que é o infinitivo, normalmente reconhecido com o uso da preposição to, tiro aquela preposição e o verbo vai ficar ali, prontificado a receber ou um sujeito ou um auxiliar, não é? E aí nós temos os modos que nos operacionam certas indicativas. Então, quando você vai estudar, por um exemplo, o modo indicativo, nós já sabemos que, na grande maioria, né, nós vamos ter situações elencadas como verídicas, possíveis, não é? Factoides. Quando nós vamos estudar o modo subjuntivo, eles são introduzidos por pequenas sentenças que me levam a esmiuçar um desejo, não é? A visualizar uma condição, uma recomendação, um sugestionamento. Então, nós temos verbos específicos para esse tipo de contexto. E, por fim, um dos que mais nós conhecemos em pautas publicitárias, não é? Anúncios que são colocados nos logradouros públicos, que é o imperativo. O imperativo que nós temos o hábito de ver com uma certa frequência, sobretudo nas propagandas. Sendo assim, a identificação e a apresentação dessas principais características dos gêneros textuais, elas vêm aí para nos auxiliar. Perfeito, Gabriel.
Exatamente, essa sequência, tá? E aqui, quando nós estamos trabalhando essas questões de tipo e gênero textual, aí vão perguntar intencionalidade comunicativa, função social do texto, os elementos que vão distinguir esses diferentes gêneros, né? Assim como nós vamos aperfeiçoar o entendimento e a empregabilidade dos tempos verbais, das conjunções, dos pronomes. E tempos atrás, dias atrás, nós vimos algo assim, não foi? Nós vimos aqui o estudo de alguns verbos. E nós vimos como é que eles vão se comportando dentro dessa primeira parte que eu coloquei para vocês. Então, enfaticamente, o modo indicativo, ele vai expressar uma ação como um fato real e possível. Já o subjuntivo, ele vai expressar uma ação como um desejo, como um fato imaginado, e não como um fato real. E, por fim, o imperativo, ele expressa uma ação em forma de ordem, de conselho, ou faz um pedido. Tá? Por favor, feche a porta. Feche a porta, por favor. Modo imperativo. Né? Open your mind, abra sua mente. Tá? Pay attention, preste atenção, atentem. Fiquem ligados, fiquem conectados, não é assim? Olha lá, o modo imperativo, ele também ele vai ser inserido lá naquele contexto de fazermos a sugestão. Let's study mathematics. Vamos estudar matemática? Eu me enquadrei na situação, tá? Um pedido, e aí você usa a palavrazinha please, né? Please forgive me. Por favor, perdoe-me, não foi minha intenção, tá? Então, são situações onde eu tenho o positivo e o negativo. Don't talk to me, não fala comigo, tá? Ou do not enter, não ultrapasse, não entre, não é? O pessoal lá de Santa Luz, o pessoal de São Félix, o pessoal lá de Uruçuí, todo mundo aí com a gente, pessoal de Pimenteiras, estão relembrando alguns tópicos que são importantes, tá? Aí eu já posso fazer o seguinte questionamento. Vamos lá. Será que eu vou estar atento de como eu tenho que ferramentas para reconhecer o comportamento desse indicativo, do subjuntivo, do imperativo? Olha que nós temos aqui situações de pediu, perguntou, insistiu, recomendou, tá? Solicitando, né? Então você tem visões de que em traduções que nem estas, olha lá, ele pediu para que she drive more slowly, né? Que ela dirigisse mais devagar. Olha o verbo aqui, o que é que aconteceu? No subjuntivo, você não tem aquele regramento que nós temos o hábito de acrescenta flexão, né? Acrescenta aquele... Não tem no subjuntivo. Muito bem. Ele pediu, ele solicitou. Frase número 2. Olha aqui, nós temos que eles insistiram para que the work, o trabalho, fosse terminado, né, on time, concluído no tempo previsto, tá? Nós recomendamos he arrive early, que ele chegasse cedo, tá? E por último, temos que o governo requested, né, solicitou that she send more documents, né, que ela enviasse mais documentos. Tá. Você consegue visualizar que nós temos aqui verbos no intuito de pedir, de insistir, de recomendar, né? De solicitar. Todos esses aqui estão a cargo de uma situação chamada de subjuntivo, tá? Então você tem aqui, ó, o representante, todas elas do subjuntivo. Pode até colocar para não esquecer, tá? Frases que indicam uma solicitação, uma recomendação, um desejo, tá?
frases que explicitam um pedido, elas têm aí essa micro-introdução, tá? E aí você já liga o seu desconfiômetro, que é o modo subjuntivo. Bacana demais. O pessoal lá da Unidade Escolar Luiz Ubiracê de Carvalho, juntinhos aí conosco, lá de Isaías Coelho, né? É Deilson de Carvalho. Ou é Adeilson? Adeilson, né? Muito bem. Então, primeiro item superado. Fácil de você identificar, né? Muito, muito tranquilo. Você observa que o subjuntivo, ele tem uma frase pré-instrucionadora, né? Então você sempre vai ter dois momentos, duas frases, duas sentenças, e aí você tem esse modo. Muito bem. Na sequência, nós nos deparamos com os textos. É muito comum em nossas provas, em nossos simulados, né? No vestibular, num concurso, você abrir lá e aí já sabe, eu vou enfrentar, né, uma leitura de um texto. Tá, primeiro item, sempre treinar para se ter a estratégia correta, porque as provas de língua estrangeira sempre estão acompanhadas da prova da língua portuguesa. Você tem aí a redação pelo meio, e aí não é só o conhecimento que vai desabrochar, né? Você tem que procurar realmente ter uma estrutura muito bem concatenizada para atrelar muito a questão conhecimento e a prática. Então, olha, primeiro item, eu identifiquei o meu texto. Ele tem título, tem um subtítulo. Eu posso fazer a checagem deste texto, porque através desse processo você já vai automaticamente verificando se ele é formal ou se ele é informal, né? Aí eu posso estar imaginando o seguinte: a linguagem formal e informal, claro que tem finalidades diferentes e momentos diferentes para serem utilizados, né? O tom, a escolha das palavras e a forma como as palavras são colocadas, elas variam entre os dois estilos. Bom, dentro do quesito formalidade, senhores, eu já posso garantir que vamos ter o quê? Textos mais bem orquestrados, né? Nós vamos nos deparar com textos onde vão envolver frases maiores, textos que vão abrir mão de regionalismos, de gírias, de contrações, tá? Já o que chamamos de informal, nós temos aí um texto menor, um texto mais, digamos assim, vai ter a presença daquelas palavras que nós temos o hábito de ver nos filmes, nas minisséries, nas músicas, tá? Por quê? Porque é algo mais sem uma pretensão de seriedade. É o texto que se fala com um colega, com um amigo, ou um texto que você fala com a família, tá? Nos chats eletrônicos, de mídias sociais, tá? Linguagem eletrônica, como são apelidadas, vem cheia do internetês e assim sucessivamente. Então fica muito tranquilo de você se deparar com isso e me perguntam assim: professor, qual dos dois são utilizados? Ambos são muito utilizados. Porque nós vamos ter gêneros textuais que pode sim fazer uso da linguagem informal ou formal. Um meme, por um exemplo, você vai se deparar com um grau de informalidade muito interessante, não é? Então as palavras curtas, abreviadas, elas são aí bem mais complicadas de fazermos o processo de, exatamente, Gabriel, de decodificar essas palavras. Por quê? Porque às vezes nem todo mundo tem acesso àquela gíria do momento, não é? Ou passa a usar de forma errada, né? Quem aqui nunca ouviu falar no vocábulo cringe? Todo mundo, fulano é cringe, Ave Maria, estou passando vergonha ali, é cringe, e assim sucessivamente, né? Então, a linguagem formal, ela é menos pessoal do que a linguagem informal. Ela é usada para fins profissionais, acadêmicos, tá? Trabalhos, atividades da universidade, artigos científicos,
Vai variar aí de uma disposição de para qual finalidade eu vou escrever. Ah, você vai escrever peticionando para uma autoridade. É óbvio que não vai escrever de qualquer maneira, né, Arionaldo? Claro que você não vai escrever para um diretor ou vai fazer um teste para trabalhar em algum lugar ou passar numa universidade, vai escrever lá uma redação. Será que você vai escrever uma redação de qualquer modo? Não, tem um conjunto normativo a ser seguido, observado, que vai credenciar o teu ponto, não é, argumentativo, dissertativo. Vai fazer uma dissertação argumentativa, então tem que ter embasamento. Você não pode escrever de qualquer maneira. Da mesma forma é aqui, né? Então, ó, a linguagem não formal, ela não, olha só, ela não vai empregar, obviamente, coloquialismos, contrações, pronomes na primeira pessoa, tá? Eu, né? Nós, tá? Ah, professor, então a linguagem informal, ela já é, além de espontânea, casual. Estou completamente desarmado e o ambiente, ele é propício para eu esquecer das formalidades. Então é usado para comunicar-se com amigos ou familiares, por escrito ou por conversas, né? Ela é usada ao escrevermos e-mails pessoais, mensagens de texto e algumas correspondências comerciais. O tom da linguagem informal é mais pessoal do que o da linguagem formal, tá? E esse tipo é mais sereno, é igual a esta conversa que eu estou agora nutrindo aqui com vocês, quando nós estamos brincando, debatendo aqui uma questão, a gente esquece um pouco da formalidade, né? Temos aí o Cleiton, Unidade Escolar Luiz Biraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho, também marcando presença aí absoluta. Então vamos aqui mais adiante. Olha só o que é que nós temos de informação agora. You don't know how strong you are. Tá vendo? De uma forma simples e direta. Você não sabe o quão forte você é. Tá? You don't know how strong you are. Você não sabe o quão forte você é. Exato, Gabriel já detectou ali uma contração, né? Já nos demonstrando aí tranquilo, né? Aí ele diz assim, until being strong, até que ser forte, is the only option, seja a única opção, né? You have, que você tem. Então, observe que teve-se aí uma preocupação de passar uma belíssima mensagem de resiliência, né? Uma mensagem de superação. Você não sabe quão forte você é, até que ser forte seja a única opção, né? Olha que legal. Então, professor, eu posso dizer que, pela simplicidade da mensagem, nós temos aquela pequena abreviação, mas de uma forma bem espontânea, né? Sem grandes vocábulos que exijam aí um conhecimento mais aprofundado. Então eu posso dizer que aqui eu tenho a marca da informalidade, né? Exatamente. Certinho? Então, se nós tivéssemos aqui uma pergunta sobre as questões do formal ou informal, eu iria pautar a minha curiosidade dentro dessas informações para galgar êxito. Então eu tenho aqui um traço de informalidade. Vamos adiante? A partir dos textos que seguem, você vai identificar se a linguagem empregada nos mesmos é formal ou informal. Na sequência, responda as questões sobre o conteúdo. Bom, só pela presença do texto dialogal, senhores. Um texto dialogal, espécie de texto cogerido, mostra a alternância de turnos, tá? E aí é a representação básica de uma conversa entre pessoas. Então vamos dar uma olhada que são quantas pessoas que estão aqui batendo esse papo. Então nós temos o Dino,
nós temos o Charles, o Jean e o Charles, e entrou a Mary, né? E aí alternou com o Jean e Mary. Outro detalhe que me chama a atenção mais do que imediato, quando eu fui sublinhar aqui a palavra Mary, eu percebi a palavra sure, que substitui a palavra yes. Outro detalhe, o Gabriel está colocando ali, é uma conversa, professor, entre amigos, conhecidos, que demonstra ali uma certa, digamos assim, informalidade, até mesmo pelo ambiente que eles estão. Eles estão aqui como se estivessem numa festinha, né? Falando, inclusive, who's the tall woman next to Barbara? Né? Quem é aquela mulher alta ali perto da Bárbara? E aí ele diz, olha, é a amiga dela, né, Mary. Você não a conheceu lá na festa do Steve Sporty? Aí ele disse, o Jean, né? Não, eu não estive na festa do Steve. Aí ele disse aqui, o Charles, então deixe-me apresentá-la. Let me introduce you to her. Deixe-me apresentá-lo a ela. Apesar de ter sido aí uma bonita forma, né, de explicitar o imperativo, ficou muito legalzinho. Professor, então eu posso dizer que a escolha de alguns vocábulos, né, algumas estruturações, aqui estão me conduzindo a um texto informal. Então, o lugar, o tamanho das sentenças, você consegue visualizar isso com tranquilidade. São sentenças não tão bem orquestradas, né? E aí você consegue ainda se deparar com essas contrações, tá? Muito bem. Então, para quem disse que o texto é marcado pela informalidade, ótimo. Mais uma demonstração da informalidade. A questão agora diz o seguinte: de acordo com as características do texto, pode-se inferir o gênero do texto como sendo o quê? Capa de revista, texto científico, tirinha, autobiografia, texto dialogal. Bom, capa de revista, nem pensar. Seria uma das primeiras que você iria eliminar juntamente com a tirinha. Então, autobiografia, texto em primeira pessoa. Não é? Porque a pessoa vai escrever sobre ela mesma. Então, texto em primeira pessoa. Texto científico, com este grau de organização, não. Nós já vimos que o texto científico, ele carece de uma situação formal para poder ser, né, levado aí a critério. Então, só nos restou texto dialogal, resposta letra E. Questões tranquilas, trabalhando com a visão de gênero textual e tipo textual. Bom, vamos agora seguindo. Entendendo que são textos dialogais, para quem perdeu essa aula, para quem ficou com dúvida. Olha lá. É um gênero que se percebe em diversos textos. Por um exemplo, entrevistas jornalísticas. Tem muito. Tá? Debates, reuniões de trabalho, conversas telefônicas, bate-papos em aplicativos, sites de mensagens diretas. Então eu posso começar a dizer que é um texto que vai acontecer mediante a um tema. Esse tema, ele é livremente acessado entre pessoas. Então, a partir de duas pessoas, você já começa a ter ali a certeza de um texto dialogal. Agora, não é só a demonstração de um diálogo. Não, eu posso ter um texto dialogal numa entrevista, tá? Tem ali o cidadão vai fazer perguntas para o entrevistado que vai receber respostas sobre o que foi indagado. Então, ali também é a demonstração de um texto, né, dialogal. Certinho, senhores? Muito comum, né, aparece por demais, né? E aqui nós temos aquele lembrete que nós vimos e eu quero ver se vocês estão aí prestando atenção. Me digam assim, nós começamos o primeiro momento da aula falando sobre a presença, né, de modo indicativo, imperativo e subjuntivo.
E aí eu falei que era característica de um modo ser introduzido por pequenas sentenças que vão levar a uma hipótese, a uma irrealidade, ou fazer um pedido, fazer uma recomendação, não é? Fazer uma solicitação. Me diga, qual desses 3 modos perfaz esse exemplo que eu terminei de dar para vocês? Desses que estão aqui, ele é o indicativo, ele é o subjuntivo ou ele é o imperativo? Qual desses 3? Eu falei agora há pouco no início da nossa aula que desses 3, um mantém essa característica. Bom, se nós observarmos, terminamos de marcar esses verbos aqui, e quando você faz essa marcação de verbo, você consegue ter 2 sentenças, uma relacionada com a outra, através desses itens que eu estou colocando aqui em evidência, tá? Então, quando eu tenho essas frases introdutórias e que elas me levam à questão inerente, perguntas, não é? Solicitações, recomendações, sugestões, tá? Condições, desejos, tudo isso você está falando do modo subjuntivo. E aí eu já coloquei as traduções aqui para ficar tranquila para vocês, tá? Então não vos esqueçais disso, queridos e queridas. Então nós temos aí o modo subjuntivo. Presta atenção nessa daqui. Eu vou dizer que I work, ó, eu trabalho arduamente. Olha aí, nós temos um verbo conjugado na primeira pessoa do singular, modo indicativo. Tá? Eu vou dizer agora, olha, eu vou dizer go away, vai embora. Go away, me deixa, vai embora. Olha o que é que você notou? Eu inicio a sentença diretamente com o verbo na sua forma base, não tem sujeito, não tem nenhum auxiliar perto dele, e aí já me abre o desconfiômetro que seja o modo imperativo. Certo? Então, só para relembrar mais uma vez essa diferença. Então, vamos lá. Os gêneros textuais. Nós começamos também o primeiro momento da aula falando sobre textos, e eu falei para vocês que há sim uma diferença, não é, interessantíssima entre gênero e tipo textual. Os gêneros textuais, eles são classificados conforme características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, emissor e receptor de determinado discurso. Basta somente que tenhamos a necessidade comunicativa, ali nós teremos um texto criteriosamente analisado e desenvolvido com essa missão, a de me permitir a comunicação. Tá? Eu preciso me inteirar das notícias. Vou já procurar aqui o gênero textual notícia. Eu preciso ler um bom artigo científico. Então, já sei que o artigo científico é o que vai atender aquela demanda primeira. Então, são exemplos. Resenha crítica, jornalística, publicidade, receita de bolo, menir de restaurante, bilhete ou lista de supermercado e assim sucessivamente. É importante considerar o seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo, ele apresenta uma lista de ingredientes necessários, e aí nós estamos perante o texto descritivo. E o modo de preparo, contendo a orientação, o step by step, o passo a passo, tá?
Daí chamamos de texto de injunção ou texto injuntivo. Como a função do texto injuntivo, do tipo textual injuntivo, é orientar, para que se possa proceder com as orientações, a voz de comando ela é imprescindível. Então você vai ter o modo imperativo. Primeiro, né, bata ao ponto de neve, né, adicione uma colher disso, e aqui ele vai fazendo todo aquele processo de comando e você vai seguindo aquelas orientações e pronto, né? Pelo menos é para dar certo se você seguir o passo a passo. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, senhores, gêneros textuais, eles são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto. E aí nós temos narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Primeiro deles, narrativo. Os textos narrativos apresentam ações de personagens. Então, quando você vai ter um texto, né, narrativo, ali vai ter situações chamadas de tripé de atuação. Tá? Com quem isso acontece, onde acontece e quando acontece. Então, por isso que você vai observar ações de personagens no tempo e no espaço. Tá? Você tem, sim, quem são os personagens, quando e onde e o que aconteceu com esses personagens. A estrutura da narração ela é dividida: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos. Desses, vamos aos que mais aparecem: romance, crônica, contos de fada, fábula. Lendas e novela nem tanto, mas aparecem, não é tão recorrente. O texto descritivo, na minha opinião, um dos melhores. Eu adoro. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, emissor. São exemplos de gêneros textuais descritivos. Esses são legais, né? Os relatos de viagens históricos e etc. Você também trabalha com biografia, autobiografia e mini-biografia, tá? Currículo, lista de compras, cardápio. Todos esses são repletos dessas características. Parlenda, trabalhamos aí um parlenda um tempo desses, não? Muito bacana. Perfeito, grande Gabriel André. Dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos são aqueles que encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual ela é dividida em 3 partes: a tese, que é a apresentação, a antítese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Tá? Exemplo: editorial, jornalístico, carta de opinião, artigo, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado e o ensaio. Tá? Esses aqui são importantíssimos. Caem com uma certa riqueza de tempo. Tá? O texto expositivo também muito legal. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia por meio de quê? Definição, conceituação, informação,
tá? Descrição, comparação. Daqui, com certeza, as entrevistas, enciclopédia, verbetes de dicionários, né? E seminários. A gente vê com uma certa recorrência. Mas ainda temos palestras, conferências e trabalhos acadêmicos, né? Esses são os textos expositivos, meus ilustres. Texto injuntivo. Esse é muito tranquilo também de trabalhar. O texto injuntivo, gente, chamado de texto instrucional, ele é aquele que indica uma ordem, um modo que o locutor objetiva orientar e persuadir o interlocutor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Tá? Ó, propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Nós já trabalhamos aqui, na terceira série, uma parte enorme desses tipos textuais, né? Desse tipo textual. Tá? Então, é sempre procurar replicar essa prática para não ficar sem o treino coerente. Vamos lá. Primeira perguntinha na parte prática. Será que eu consigo visualizar algum título ou subtítulo nesse texto? Segundo item, eu consigo fazer a checagem desse texto, de onde ele foi extraído, tá? Ah, ele foi extraído aqui de uma TEC que fala sobre educação, vida de estudante, experiências globais, e nós temos aqui, ó, olha a temática do texto, é essa, ó, olha a temática do texto, e nós temos os testemunhais, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou marcar algumas palavras que eu já tenho o hábito de ver, ou até mesmo palavras cognatas. Eu tenho aqui estudo, pesquisa, tenho programa, né? Eu tenho amazing, que quer dizer fantástica, e tenho a palavra experience, né? Que é experiência. Eu tenho ainda o verbo aprender, tenho o vocábulo sobre, uma nova cultura, e eu tenho esse conectorzinho aqui, ó, enquanto, né? Enquanto aprendo sobre mim mesmo, enquanto também aprendo sobre mim mesmo. Adorei, fui capaz de estudar música, e estudar música lá, ó, na terra do Mozart. Fez que aprendesse muito mais pela interatividade, né? Foi tipo que um jeito único para aprender. Tudo bem, ó? Agora eu tenho desire. Essa palavra aqui quer dizer desejo, um querer, né? Para viajar no mundo. E aí nós vemos aí, né? Experience, novas culturas. Adoro. Tem aí nome programa estudantil, community, comunidade dos estudantes universitários. Gente, college é uma falciane. Aí nós temos a oportunidade, opportunity, de estudar, e essa palavra ela é chave, tá? Encorajaria a outros, né, a atentar com carinho para este programa. Subscreve-se aí a Samantha Carey. Vamos dar uma olhada o que é que ele vai solicitar de entendimento. Então, ilustres, do que trata o enredo desse texto? Do que trata o enredo desse texto? Tá? Gabriel está dizendo, professor, esse negócio de viajar
viajar para estudar em outros lugares. Então o personagem principal, ele está chateado. O personagem principal está feliz com a educação do seu próprio país. O narrador está criticando. O personagem principal tece elogios a oportunidade de estudar fora do seu país. Aqui entra aquela palavrinha mágica, fora, no exterior. Então, para quem marcaria aí a letra D, estaria correta. Vamos lá marcar aqui a nossa palavra, Essa palavra aqui, no exterior. Então é um programa de estudo universitário, daqueles que querem, estudar em outros locais. Então vamos lá. Ele diz o nome desse programa, Salzburg, Então fala que é um programa de estudar fora. Olha aqui, Então um programa para se estudar fora. E aí ele diz que ela acrescenta grandes experiências. Portanto, confirmado, letra D. Mesmo texto. Segundo o texto, podemos compreender que há agora um desejo de viajar dentro do próprio país. A próxima viagem irá explorar mais sobre o mundo dos negócios. O narrador indicaria a outras pessoas o programa de viagens da Salzburg, E o personagem principal agradece por ter conhecido pessoalmente Mozart. Bom, eu costumo brincar que das 5 alternativas sempre tem uma aberração. Das 4 também tem uma aberração. Meu ilustre, o personagem principal agradece por ter conhecido pessoalmente Mozart. Jovens, só se foi lá do além. Se a gente observar aqui, nesse exato momento, meus ilustres, eu posso checar o último acesso. E eu posso dizer que é um texto relativamente novo. Outro detalhe, não comporta aí como foco principal. O foco principal está no programa de estudo no exterior da Salzburg, que diz que pode nos favorecer experiências maravilhosas. Outro detalhe, ele disse que eu amei, pois eu fui capaz de estudar música no Mozart Birthplace, ou seja, na terra de origem, onde o cidadão lá, o Mozart, exatamente, lá na terrinha dele. Então ele não falou com o Mozart. Ainda bem, Então, por aí, senhores, a letra dizer que o personagem principal agradece por ter conhecido pessoalmente, estaria errado. O narrador indicaria a outras pessoas o programa de viagens. Vamos dar uma olhadinha, Será que ele indicaria? Na parte final, ele diz que, eu amo este programa que permite os estudantes universitários, a se oportunizarem em estudar fora do seu país. E aqui ele deixa claro, eu encorajaria os outros para analisar este programa mais atentamente. Nessa última parte aí, a Samantha, ela encorajaria. Então, resposta correta, letra C. Letra C de gatinho, Letra C de gatinho, porque C, gato em inglês é cat. Cat começa com C, então coloca aí. Letra C é a resposta correta.
O narrador indicaria a outras pessoas o programa de viagens. A próxima viagem irá explorar mais sobre o mundo dos negócios. E há agora um desejo de viajar dentro do próprio país. Vamos lá ver se isso procede. Tá, ela disse, olha, que aprendeu sobre uma nova cultura, enquanto também aprendia sobre ela mesma. Foi capaz de... Teve a oportunidade de estudar música lá, né? Lá na terra do Mozart, não é isso? Aprendeu muito por conta da interatividade, né? Foi tipo uma experiência única no aprendizado. Agora vem aqui, ó. Agora eu tenho um desejo, que é viajar. Olha só, o desejo é de viajar o mundo. Aí está o desejo. Bom, não fala sobre negócios, ela fala sobre a questão cultural, né? Ela dá ênfase muito à questão cultural. A todo instante ela fala sobre as questões da música, né? Essa nova cultura. E aí ela diz que inclusive aprendeu sobre ela mesma. Portanto, senhoritos, há agora um desejo de viajar dentro do próprio país? Não. Ela quer viajar pelo mundo, né? E não foi sobre as questões de negócios, mas sim ela faz aqui a alusão à música, né? E a todo instante ela diz novas culturas. Por isso que é C de Catinho. Vamos lá. Não tem o título. É um texto bem direto, né? E aí eu posso também fazer a checagem. No texto, pela checagem, já tem aqui, ó, relatos. Olha aqui, para quem tem um inglês bem afinado, já iria na fonte marcar a resposta correta. Outro detalhe, falou aqui que essa rapidez bateu aqui esse recorde, olha, 90 minutos. Tá? Eles decidiram, olha a palavrazinha também que iria me ajudar, to get married. Tá? Eles decidiram ter aí exatamente. Então são contos, né, relatos sobre casamentos. E esse aqui, 90 minutos, eles decidiram, então, manter esse entrelace matrimonial. Qual o enredo central do texto, seus meninos? Um casal que decidiu se separar. Olha, distratores aí, à parte, né? O 90 você iria achar com certa facilidade, mas não foi se separar não, viu, jovens? Um casal que fez um plano de viagem, olha só, plano de viagem em 90 minutos. Um casal que resolveu se casar depois de se conhecer por 90 minutos. Um casal que realizou uma corrida de 10 km em 90 minutos. Eita, The Flash. Então, vamos lá. Nos encontramos numa saída que demos aí à noite, quando ela estava com um amigo, né? Eu saí com os meus amigos e logo nós nos apresentamos em sequência to each other, por um amigo em comum. Tá aqui, ó. Foi aquele instantâneo, né? 90 minutos depois, tínhamos decididos, ó, a manter aqui uma relação mais séria. Casamento. Muito bem. Então, resposta correta, letra C, com toda a convicção. C de house, né? C de house, house é casa,
Então tá aí a nossa resposta correta. Perfeito, viu, jovens? Pantera também ali dizendo ser de casinha. Topzera. Tem nada a ver essa letra D aí, então. Né? Até mesmo porque, se vocês analisarem o próprio texto, Gabriel, tem o número 90? Tem. Tem o número 20? Tem. Então eles estão aí mais de 20 anos, né? Não é preciso dizer 20 anos, mas são após mais de 20 anos, juntos, together, com alguns filhos. Tá vendo? E ele diz que ainda felizes e casados por mais de 20 anos. Né? Já tinha, inclusive, aqui nessa, né, Gabriel? Exatamente. Eu procurando o número 90, tá? E vendo se era uma corrida, né, de XKM, iria cair bem em cima do trecho do texto onde nos dá a cientização da resposta correta. Tranquilo. Letra C, de House. Muito bem. Mesmo texto. Segundo o texto, podemos compreender que a paixão durou mais de 20 anos. O casal comprou uma casa enorme. Enorme. Eles se falavam apenas uma vez por semana. O casal ainda não tem filhos. E aí? Dessas, a aberração é porque eles dizem que tem, eu não tenho como saber quantos, mas eles dizem, rapaz, a gente tem umas crianças aí, ó. Né? Então eu elimino logo. Exatamente. Esse não, vou logo atrás. Muito bem. Vamos voltar lá no texto e verificar. Eles se casaram, né? We saw each other. Nós nos vimos, né? Quase every day. That night. Olha aqui, ó. Quase todo dia. Então tá fora, né? A casa, será que é casa? Casa era enorme? Não, porque olha só. Eles compraram um flat juntos. Olha aqui, ó. Que é uma tendência mundial, né? Os flats fazem muito sucesso. Pequenos ambientes, altamente cômodos, né? Muito bem divididos, e é um sucesso absoluto. Então tá aí, ó. É flat, não é? Lá na questão tá dizendo que são casas enormes. Não, um flatzinho. Então tá aqui, resposta correta. Letra A, de love. No finalzinho do trecho diz, perfeitamente. Letra A, de love, de amor. Vamos agora para a nossa última. 3 minutinhos aí, quase 3 minutinhos de aula, não é isso? Vamos lá. Mesmo texto. Aí ele diz o seguinte. No trecho, podemos encontrar que tempo verbal? Nós vamos... A linha de raciocínio é aqui, ó. Pronto. Eu me deparei com 2 verbos. O primeiro, meus ilustres, auxiliar, mais um verbo no PP. Gente, isso aí não é verbo no Parque Piauí Promorar, não. É particípio passado. Viu? Aí é particípio passado, viu, ilustres? O que é que vai acontecer aqui, meus queridos? Esse tempo composto, então se ele veio esse auxiliar no passado, mais um segundo verbo no particípio passado, tem que levar aquele nome de perfeito. Então, ó, se você tem um auxiliar, e esse auxiliar ou vai ser esse, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Tá? Todos esses aqui vão receber um VPP, que é isso aí.
verbo principal, não. Verbo no particípio passado. Combinado? O que acontece? É que esses dois primeiros aqui vão me dizer que ele é presente. E esse aqui é um auxiliar de passado. Aí vocês vão dizer assim, o professor me ensinou esse truque, ele disse que aqui teria que ter o nome de perfeito. Aí você já consegue eliminar aqui, ó. Simples e simples estão fora. Olhou para o auxiliar, não foi de presente, mas sim um auxiliar de passado. Portanto, vai ser letra D de dado. Tá? Professor, e ele serve para quê, esse tempo verbal? Então, 90 minutos depois, nós tínhamos decidido, né, casar. Nós tínhamos decidido casar. Olha só. Esse tempo verbal, ele vai mostrar para o leitor, o ouvinte, que essa ação, ela tinha acontecido antes de uma outra também no passado. Então, quando uma ação aconteceu, a outra já tinha acontecido. Por isso, resposta correta, letra D de dado. Bom, em se falando de auxiliares, o auxiliar da forma negativa e da forma interrogativa do presente, ela vai ser o do ou o das. Do passado, auxiliar na forma negativa e interrogativa, ilustres. No passado, só temos um. Ele é a utilização do did. Aí você pode perguntar assim, meus queridos. E professor, me diz aqui uma coisa, e por que o senhor colocou só negativa e interrogativa, hein? Porque na forma afirmativa, meus senhores, o verbo vai estar na sua forma direta. Sai lá do infinitivo e recebe o sujeito. E se for passado, o verbo vai estar sendo no seu passado regular, que aquela terminação é de, ou irregular, que é aquela forma própria. Certinho? Tá aí um bom treinamento, relembrando um pouco sobre as estruturas, sobre os verbos. Quero agradecer aí aos participantes, a todos os polos. Tamo junto. E na segunda-feira com mais modelo de questões para vocês, onde eu irei trazer aí algumas questões que já aconteceram dentro da perspectiva de competência e habilidade do Enem, para a gente também relembrar um pouquinho. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom.